Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS, transformando vidas. Olá, quinta-feira, dia 6 de junho de 2024. A partir de agora, eu, Wesley Paiva, apresento aqui no seu rádio JD1 no ar com as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, transformando vidas. Destaques do dia. Calor intenso faz máxima chegarem a 35 graus em Mato Grosso do Sul. Irmão agride e esfaqueia a irmã em briga por valor de pote de sorvete na capital. Senado aprova taxação de compras internacionais de até $50. Presidente do Palmeiras volta a pedir banimento de John Textor do futebol. E deputados estaduais decidem sobre projeto para incentivar rádios comunitárias. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. Nesta quinta, o sol aparece forte em todo o estado. JD1 no ar. Previsão do tempo. Hoje, a quinta-feira, dia 6, promete ser quente em todo o território sul-mato-grossense, devido à atuação de uma alta pressão que favorece o clima de altas temperaturas, com os 35 graus previstos e umidade do ar mais baixas. A previsão indica permanência de tempo firme com sol e variação de nebulosidade, conforme o Centex, Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. Os termômetros na capital marcaram inicialmente 18 graus e atingem os 29 graus nos horários mais quentes do dia. Em Dourados, a mínima foi de 15 graus e a máxima será de 30 graus. Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, amanheceu com 15 graus e chega aos 28 graus à tarde. Na região leste, Guatemi teve mínima de 16 e a máxima será de 30 graus. No Bolsão, as temperaturas em Paranaíba variam entre 15 e 29 graus. Três Lagoas, na mesma região, teve mínima de 16 e máxima de 30 graus. Já na região norte, Coxim registrou 16 graus no início do dia e atinge os 33 graus nos horários mais quentes. Aquidauana e Corumbá, no Pantanal, apresentam máximas semelhantes de 33 graus, com mínimas de 19 e 22 graus respectivamente. Na região sudoeste, Porto Botinho teve mínima de 18 pela manhã e chega aos 35 graus ao longo desta quinta-feira. JD1 no ar. Agro. E agora aqui no JD1 no ar tem as principais cotações que movimentam o mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que está cotado a R$210. Já a arroba da vaca gorda hoje está cotado a R$195. O milho seco saca 60 quilos cotado a R$49 e a soja em grãos também saca 60 quilos cotado a R$124. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, quinta-feira. JD1 no ar. Notícias. 4 projetos estão na pauta da ordem do dia da sessão desta quinta-feira, dia 6, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a ALEMES. Em discussão única será analisado o projeto de lei 69/2024 do deputado Caravina, PSDB, que cria ações de incentivo ao serviço de radiodifusão comunitária. O texto expila que o Poder Executivo define recursos às fundações ou às associações civis de radiodifusão comunitária, na forma de subvenção social, observada a legislação aplicável. Além disso, a rádio comunitária aborda questões locais, promovendo debates que amplificam as preocupações da comunidade, além de fornecer espaço para expressar opiniões que por vezes são ignoradas em outros meios de comunicação, defendeu o autor. Será votada também a definição final do projeto de lei 160/2023, de autoria dos deputados Júnior Mock, MDB, e Gerson Claro, PP, que institui o Estado do Pantanal e identificação visual do governo do estado de Mato Grosso do Sul e o logotipo dos órgãos do Poder Executivo Estadual. De autoria do deputado Zé Teixeira, PSDB, será votado em discussão única o projeto de lei 95/2024, que declara de utilidade pública estadual a Associação Instituto Máximo, com sede no município de Dourados. Por fim, em primeira discussão, os parlamentares votarão um projeto de lei 99/2024 da deputada Mara Caseiro, PSDB, que inclui no calendário oficial de eventos do estado de Mato Grosso do Sul o Pesquifest do município de Paranhos, a ser celebrado anualmente no primeiro sábado subsequente à Sexta-feira Santa. JD1 no ar. JD1 no ar. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu a votação do projeto que oferece recompensa para quem oferecer informações sobre crimes no mercado financeiro. Os informantes terão a garantia do anonimato e poderão receber dinheiro se apresentarem informações úteis para a recuperação de recursos desviados. Mais detalhes na reportagem de Bruno Lourenço. Quem fornecer informações ou provas que ajudem na apuração de crimes pode receber uma recompensa de até 10% sobre o valor das multas aplicadas ou dos recursos recuperados pela Comissão de Valores Mobiliários ou pelo Poder Público.
O autor Sérgio Moro, do União do Paraná, destacou que o objetivo é fortalecer o mercado de ações. Uma das melhores formas de canalizar investimentos produtivos na economia é através das sociedades abertas, de capital aberto, que têm o seu capital negociado na Bolsa de Valores. Agora, para que funcione bem, é necessário que se tenha transparência. Se não houver recurso para votação no plenário do Senado, a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. JD1 no ar. JD1 no ar. Em depoimento à CPI da manipulação de jogos no Senado, a presidente do Palmeiras voltou a pedir o banimento do proprietário do Botafogo, John Textor, do futebol brasileiro. Leila Pereira foi ouvida sobre as denúncias de manipulação em jogos de futebol e apostas esportivas. A reportagem é de Pedro Pincer. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi ouvida nesta quarta-feira na CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas e defendeu que pessoas envolvidas em casos de fraude no futebol sejam banidas do esporte. A dirigente prestou depoimento na condição de testemunha para responder questionamentos deixados pelo proprietário da Sociedade Anônima de Futebol do Botafogo, John Textor, sobre manipulação de resultados em partidas do Campeonato Brasileiro, inclusive do Palmeiras. Se você participar desses esquemas que prejudicam a credibilidade, prejudicam o resultado, prejudicam o trabalho sério de outros clubes, você vai ser banido do futebol. Eu não tenho dúvida disso. A dirigente do Palmeiras afirmou que respeita o Botafogo e a sua torcida, mas ressaltou que até agora as provas que Textor diz ter não foram apresentadas. Objetivamente, eu não vi prova absolutamente nenhuma, sabe? Eu não tenho dúvida nenhuma que o John Textor teria que ser banido do futebol brasileiro. Porque é com essas denúncias irresponsáveis, criminosas, sabe? Isso ele afeta não só o Palmeiras, sabe? Ele afeta toda a credibilidade desse grande produto que é o futebol brasileiro. Os trabalhos da CPI continuam nesta quinta-feira, desta vez para ouvir o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Luiz Seneme, e o diretor de Governança e Conformidade da entidade, Hélio Santos Menezes Júnior. Quer saber como duas letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves agora tem mais notícias que estão em destaque no nosso portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Um homem de 34 anos esfaqueou a irmã na noite de ontem. O motivo foi o valor de um pote de sorvete. Segundo informações do boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada na Vila Popular, em Campo Grande, pela mulher que explicou que estava bebendo com o irmão e alguns amigos quando resolveram comprar um pote de sorvete para as crianças. A mulher disse que informou o valor do sorvete para o irmão, que seria de R$17, mas ele deu somente R$13. E quando ela cobrou novamente o valor para comprar o sorvete, o irmão teria ficado nervoso e os dois começaram a brigar. Em determinado momento, ele pegou uma faca e atingiu a irmã no braço. A mulher ainda apresentava arranhões nas costas. O paradeiro do irmão não foi descoberto e a vítima pediu medidas protetivas e o caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande. O Senado aprovou ontem o projeto de lei que institui o Programa Mobilidade Verde e Inovação com a emenda que prevê a taxação de produtos importados em até $50. A emenda que prevê a taxa sobre as importações havia sido retirada do projeto pelo relator da proposta no Senado, Rodrigo Cunha. No entanto, os demais parlamentares votaram pela manutenção da taxação no projeto de lei.
A mudança abrange grandes empresas varejistas internacionais que vendem pela internet, como Shopee, AliExpress e Shein. Com a modificação do texto, o projeto deverá ser analisado novamente pela Câmara dos Deputados antes de ser sancionado pelo presidente Lula. E um rapaz de 22 anos foi baleado na perna depois de ameaçar uma mulher de 29 anos e avançar contra policiais militares na rua Américo Francisco dos Santos, em Costa Rica. Conforme o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada porque o autor estaria atacando a vizinha. No local, a guarnição tentou conversar com o autor, que gritava e fazia ameaças contra a vítima. O autor acabou recebendo voz de prisão quando começou a resistir e levou um tiro de contenção com bala de borracha. Ainda assim, armado com canivete, o homem tentou atacar os policiais, que precisaram usar a arma de fogo. O autor foi baleado na perna e socorrido pela Polícia Militar de Costa Rica. O caso foi registrado como tentativa de homicídio contra a autoridade policial, injúria, ameaça, resistência e desacato. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora aqui no JD1 no ar tem o informativo diário do Senar MS. Aperfeiçoar o desempenho dos trabalhadores rurais, trazendo profissionalização e incentivo à busca da qualidade total dos bens e serviços, é um dos grandes propósitos da formação profissional rural promovida pelo Senar MS. A assistência ainda passa pelas 16 cadeias produtivas do agro e em cursos de promoção social, através de capacitações, projetos e iniciativas oferecidas pela instituição. É o Senar MS transformando vidas. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. O Brasil fechou com a China um acordo para a venda de 500 milhões de dólares em café brasileiro para o mercado chinês. O valor é quase o dobro de todo o café brasileiro vendido no ano passado para a China. Mais detalhes na reportagem de Jéssica Gonçalves. Durante as reuniões e eventos, os dois países assinaram diversos acordos, entre eles para a promoção do café brasileiro na maior rede de cafeterias da China. O documento assinado prevê a compra de 120 mil toneladas de café, no valor estimado de 2 bilhões e 600 milhões de reais, como explicou o presidente da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Jorge Viana. E esse acordo firmado hoje, ela inicia uma fase nova, eu acredito, da presença do café brasileiro aqui na China. A China importou 80 milhões de dólares de café do Brasil em 2022. E em 2023, no ano passado, foram 280 milhões de dólares. E hoje estamos afirmando o compromisso de trazer para a China $500 milhão. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou que a produção brasileira de café tem tido foco cada vez maior em sustentabilidade. Café, que por muitos anos foi destaque da produção agropecuária brasileira, vive um ciclo de renovação, de melhoria de qualidade, de sustentabilidade, e que isso então se torne oportunidade para que tudo isso chegue ao mercado chinês. Na área da saúde, a farmacêutica chinesa Sinovac vai investir aqui no país $100 milhões no desenvolvimento de terapia celular e produção local de vacinas e de um tipo de proteína produzida em laboratório usada em diversas terapias, como o tratamento do câncer. Os ministros brasileiros ainda apresentaram aos chineses políticas como a Nova Indústria Brasil, o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e o projeto das 5 Rotas de Integração Sul-Americana. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, falou da importância de empresas e investimentos com a China na geração de empregos e combate à pobreza. Temos aqui empresas brasileiras trabalhando e produzindo aqui na China, inúmeras delas, e queremos mais empresas chinesas e investimentos no Brasil. Serão nossos parceiros na geração de emprego, desenvolvimento. Só no ano passado, o Brasil exportou mais de $150 bilhões da China e importou cerca de $53 bilhões.
Reportagem Jéssica Gonçalves. JD1 no ar. Esporte. E agora o nosso repórter Dinil Almeida tem as últimas notícias esportivas. Campeonato Brasileiro Série A. Aproveitando a data FIFA, o jogo da quinta rodada entre Juventude e Atlético Goianiense aconteceu ontem e o Juventude venceu o Atlético Goianiense por 1-0. Mesmo caso da rodada de número 2 entre Cuiabá e Vitória, que ficaram no empate em 0-0. Os dois candidatos a rebaixamento neste ano de 2023. Amistosos de seleções, a Bélgica venceu o Montenegro por 2-0. A França 3-0 no Luxemburgo e a Espanha 5-0 em Andorra. O México perdeu para o Uruguai por 4-0. E hoje, às 14 horas e 45 minutos, horário de Mato Grosso do Sul, a Holanda enfrenta o Canadá. Liga das Nações de vôlei masculina. Ontem, a Eslovênia venceu a Turquia por 3-0. O Japão venceu a Alemanha por 3-2. A Sérvia venceu a Holanda por 3-0 e a França venceu a Itália por 3-2. Liga das Nações que volta na sexta-feira com a 8ª rodada. A Bulgária enfrenta o Irã, o Brasil volta à quadra enfrentando a Eslovênia, o Japão enfrenta a Polônia, Cuba enfrenta a Itália, a França enfrenta a Holanda e Estados Unidos enfrenta a Sérvia. Seleção brasileira. Enfim, a seleção está completa nos Estados Unidos. Os 3 jogadores do Real Madrid convocados, Éder Militão, Rodrigo e Vini Júnior, se apresentaram e já estão participando dos treinos. O autor do gol do título da Liga dos Campeões no último sábado, Vini Júnior, se apresentou com visual usando tranças no cabelo. Os 3 campeões europeus perderam as 5 primeiras atividades comandadas pelo técnico Dorival Júnior em Orlando, na Flórida. Com o grupo completo, o treinador começará a esboçar a equipe para o amistoso de sábado contra o México, no Texas. Para esse jogo, o zagueiro Gabriel Magalhães segue com dúvida. Após sofrer uma lesão no ombro direito, ele treinou com o grupo pela primeira vez na última quarta-feira, mas ainda não participou de exercícios de mais impacto e contato físico. O Brasil estreia na Copa América dia 24 contra Costa Rica em Los Angeles. Antes, faz amistosos contra o México neste sábado e contra os Estados Unidos na próxima quarta-feira. Notícias internacionais: caso Paquetá, aposta casada e movimentação em comum no Rio despertaram o alerta vermelho para investigar Lucas Paquetá. A ação conjunta com o cartão amarelo de Luiz Henrique, do Botafogo, na região de Duque de Caxias, em 12 de março de 2023, chamou a atenção de órgãos de integridade para acompanhamento mais detalhado de apostas envolvendo meia da seleção. O veredito entre culpado e inocente é apenas uma das muitas perguntas que permeiam caso de acusação a Lucas Paquetá por participação em apostas. Da origem das infrações até o risco de punição, a realidade aponta mais para especulações do que informações. Decretar o peso dos fatos relatados em um documento de mais de 2.000 páginas entregue à Federação Inglesa ao Comitê Independente soaria muita pretensão. No entanto, é possível destrinchar a bandeira vermelha que ligou o alerta para a investigação. A aposta casada para os cartões amarelos de Lucas Paquetá no jogo entre West Ham 1 e Aston Villa 1 e Luiz Henrique em Vila Real 1 e Real Betis 1, ambos no dia 12 de março de 2023, foi o que despertou o Red Flag, bandeira vermelha, para os órgãos de fiscalização e integridade de apostas esportivas. Na ocasião, chamou a atenção a movimentação incomum na casa de apostas Betway, patrocinadora do West Ham. A operação da Betway é pequena no Brasil, apresenta números irrelevantes perante seus concorrentes do mercado e tem o maior volume de usuários no estado de São Paulo, com ênfase na capital. A partir do momento que as operações de grande volume passaram a ser executadas no Rio de Janeiro, o compliance da Betway, bem como de órgãos de integridade, foi em busca de mais informações. Nesta data, foi identificada no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, 7 apostas casadas que totalizaram um valor aproximadamente de R$60 mil para que Lucas Paquetá e Luiz Henrique fossem advertidos em seus jogos, o que acabou acontecendo. A partir daí, instaurou-se uma varredura mais criteriosa
e aprofundada que identificou outros 3 jogos com características similares de apostas em cartões amarelos do meia da seleção brasileira, contra o Leeds United, Leicester City e por fim o Bournemouth, este já na última temporada. Durante a investigação da Federação Inglesa, Lucas Paquetá forneceu acesso a seus celulares. Nos aparelhos não foram identificadas conversas objetivas do jogador sobre apostas específicas. Por outro lado, os investigadores entenderam ter prova suficiente para atestar a relação de proximidade do atleta com usuários, fosse através de mensagens de temas diversos ou diálogos com terceiros. Eu sou Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. A Câmara aprova projeto que prevê diretrizes e metas para planos de adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. A reportagem é de Antônio Vital. O plenário da Câmara aprovou o projeto que define as diretrizes para os planos nacional, estaduais e municipais de enfrentamento das mudanças climáticas. O foco da proposta é a adaptação das cidades, das políticas públicas e dos setores da economia aos efeitos do aquecimento global. O texto aprovado estabelece que esses planos deverão conter medidas para prevenir desastres naturais, reduzir danos e adaptação a enchentes e secas severas. A proposta determina que os futuros planos de adaptação deverão conciliar a gestão do risco com as políticas públicas existentes, com prioridade para as áreas de segurança alimentar, hídrica e energética. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara e depois foi modificado pelo Senado. Os senadores ampliaram o alcance do projeto. Definiram, por exemplo, que as prioridades dos planos devem ser baseadas no nível de vulnerabilidade e de exposição de populações, setores e regiões a riscos climáticos. Os senadores também acrescentaram a necessidade de monitoramento e avaliação regular das ações previstas, bem como a revisão dos planos a cada 4 anos. As alterações foram mantidas pelo relator do projeto na Câmara, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. Para a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, uma das autoras da proposta, é preciso que o poder público se antecipe à ocorrência de desastres naturais para prevenir o efeito de enchentes, como aqui se abateu sobre o Rio Grande do Sul. O que o desastre no Rio Grande do Sul mostrou é que a crise climática, infelizmente, já é uma realidade. Ela vem para afetar todos nós e nós precisamos adaptar nossas cidades, estados, o nosso país. A gente está falando de ondas de calor, de frios mais intensos, de secas, de chuvas prolongadas e a gente sabe que se o poder público não se adianta, a gente está sempre remediando e o mais vulnerável sempre vai ser o que mais sofre. Um dos pontos principais do projeto é a ênfase e a adaptação diante da realidade representada pelas mudanças climáticas. Essa adaptação deverá incluir não só as cidades, mas também o campo, com investimentos em pesquisa e inovação para uma economia de baixa emissão de carbono no setor agropecuário. O projeto também prevê que o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima poderá ser usado para financiar a elaboração dos planos municipais de adaptação às mudanças climáticas. O projeto que define as diretrizes para os planos nacional, estaduais e municipais de adaptação às mudanças climáticas seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. De Brasília, Antônio Vital. E a Câmara também aprova projeto que define taxas de juros a serem cobradas em contratos particulares. Repórter Marcelo Lacher. A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto que uniformiza a taxa de juros a ser aplicada em contratos em que esse índice não estiver definido. Isso acontece, por exemplo, em determinados contratos firmados entre particulares. Hoje, casos em que a taxa de juros a ser cobrada não está definida em contrato acabam parando na Justiça, com decisões discrepantes. O projeto foi apresentado pelo governo, com a justificativa de que o Código Civil aprovado em 2002 está desatualizado para ser aplicado em situações como estas. A ideia é unificar as regras de modo a baixar a taxa de juros a ser cobrada em caso de não pagamento das dívidas e dar segurança jurídica a essas operações. De acordo com o relator da proposta, deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, existem cerca de 6 milhões de contratos desse tipo e o projeto uniformiza as regras para índices a serem aplicados nos casos de juros de mora, atualização monetária e juros remuneratórios. Juros de mora é a taxa cobrada em caso de atraso no pagamento, muito comum, por exemplo, em atraso no pagamento da taxa de condomínio. O projeto, aprovado no final do ano passado pela Câmara, foi alterado pelo Senado, que definiu a taxa Selic a ser aplicada nesses casos, o que foi mantido pelo relator na Câmara. Pedro Paulo defendeu a definição de uma taxa de juros legal para esses casos. Quando não se paga aquele contrato, quando ele entra em atraso, é natural que se cobre um juros indenizatório, um juros de mora. Então, nos casos onde não está pré-estabelecido, somente nesses casos onde não está pré-estabelecido esses juros de mora, se aplica a taxa de juros legal.
O relator, porém, não acatou outra mudança feita pelos senadores, que acabava com os juros de mora em dívidas trabalhistas. Ele argumentou que a alteração não foi discutida na Câmara e tornava as dívidas trabalhistas inferiores a outras dívidas contratuais. O texto aprovado estabelece ainda que, no caso de atualização monetária, que é o reajuste destinado a compensar a desvalorização da moeda, o reajuste será pelo IPCA. E os juros remuneratórios, que são os juros usados para recompensar financeiramente quem emprestou dinheiro, será definido entre as partes. O projeto que uniformiza a taxa de juros a ser aplicada em contratos em que esse índice não estiver definido seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. E termina aqui o JD1 no ar de hoje, quinta-feira, dia 6 de junho de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JD1 no ar é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jdonnoticias.com. Aproveite bem a sua quinta-feira e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.